Olá, queridos amigos, pastores, a nossa comunidade da Rede Inspire, que Deus abençoe você, que bom ter você hoje no nosso vídeo, onde nós vamos falar da Quaresma Cristã. E para falar da nossa Quaresma Cristã, nossa proposta esse ano, nós vamos ter 40 dias com Jesus, vivenciando os milagres, 40 dias de milagres com Jesus. Nós temos aqui o idealizador da campanha, nosso convidado de hoje, que idealizou essa campanha na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, pastor Carlito Paes, chamo de pai, porque sirvo com ele na Igreja da Cidade já há quase 20 anos. E nós estamos aqui então para falar dessa proposta que é extremamente relevante para o calendário brasileiro. Exatamente, Marcos. Olá, queridos pastores, líderes da nossa comunidade da Rede Inspire, graça e paz, uma ótima semana a todos vocês. É isso, Marcos, é uma boa tradição. Uma vez eu li que a tradição é a coisa boa, porque a tradição é a fé viva dos que já morreram. Agora, o que é nocivo é o tradicionalismo, porque é a fé morta dos que ainda vivem. Então, resgatar as boas coisas do cristianismo histórico, seja primitivo, bizantino ou até romano, dentro da parte que não interfere na nossa doutrina, porque a igreja evangélica, ela é uma igreja de origem reformada. Então, nós temos a reforma daquilo que cremos. Mas na prática, a eclesiologia, claro, cada um tem a sua realidade. E a tradição dos 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa, que denomina-se tradicionalmente como Quaresma, é uma ocasião muito oportuna de reflexão e de preparação para a maior data da fé cristã, que é a Paixão do Nosso Senhor. Então, já há alguns anos, desde o Alto de Páscoa já está na 20ª edição esse ano, você então chegou no primeiro Alto de Páscoa, e já se vão 20 anos, e deve ter aí talvez uns 10 a 12 anos que a gente faz todo ano esses 40 dias focados nessa preparação e, como você falou, esse ano focado nos milagres de Jesus. Esse é o tema, e pensando na proposta do calendário, como nós conversamos com a comunidade, os cristãos não vão ter nenhum problema da gente olhar para a vida de Jesus, aprender com ele em alguma perspectiva. E também tem uma boa conexão com aqueles que não são cristãos evangélicos, que estão na cidade, e aí tem a questão da contextualização. É uma boa forma de comunicar e chegar ao coração da comunidade. E aí, assim, né? Paulo, quando ele fala que fez de tudo para com todos, ele estava dizendo que assim, só o evangelho vai ofender. O que eu puder fazer para aproximar, eu vou aproximar, porque o evangelho em algum momento vai ofender, porque vai convidar ao arrependimento, a uma mudança prática, de vida profunda, mas a gente tem que deixar que só ele ofenda, né? E tem contextualização boa e ruim, né? Tim Keller fala que não tem ausência de contextualização. Ou ela está num tempo contextualizada a um tempo antigo, contextualizada de uma forma ruim, ou contextualizada de uma forma boa. Então, esse é um bom exemplo de contextualização. E aí, então, a gente tem uma proposta de como a igreja vai se envolver nesse tempo, como ela pode ser parte. É diferente de uma série de mensagens comuns, não é? Que é a campanha. E o que o senhor pensou, assim, o que o senhor espera da membresia nesse tempo de Quaresma? Qual que é o chamado para a membresia nessa campanha? Acho que você usou bem a expressão, é um chamado, porque agora na Páscoa nós temos o ápice do ministério profético e apostólico de Jesus. Ele viveu 3 anos na Galileia, pregando, ensinando, realizando sinais, maravilhas. Seus milagres aconteceram na grande maioria na Galileia, embora que alguns em Jerusalém. Ele vinha a Jerusalém 2 ou 3 vezes ao ano para as festas, como na Páscoa, e por isso foi crucificado numa dessas suas vindas. Entendemos que esse é o ápice da fé cristã, para toda a cristandade, a paixão do Senhor, celebração desde o Domingo de Ramos até
até o domingo da ressurreição, aquela semana vital. Ali ele foi anunciado, ali ele sofreu, ali ele foi martirizado, morto e ressurgiu. Então nós temos que nos preparar, porque não é uma data qualquer. Então a palavra-chave é preparação. Preparação com fé, lendo a Bíblia, com as mensagens, com os estudos bíblicos, com os atos pontes, nos preparando, levando ao arrependimento, e aí sua palavra é muito boa, um chamado ao arrependimento. Então a igreja precisa se preparar para esta ocasião. Então são 40 dias, estamos então justamente começando agora. Sensacional, nós começamos no último domingo, a primeira mensagem, a primeira semana de campanha, e cada domingo a gente está falando de um milagre, e João chama milagre de sinal, que é o sinal de quê? Sinal de que Jesus Cristo é o Senhor, Isso. Que Jesus Cristo é Deus, Ele faz as mesmas obras de Deus. Então, no final das contas, nós vamos nos arrepender com a revelação de quem Cristo é, Isso. por meio dos milagres que Ele realizou. É muito forte. E aí, Marcos, já nesse primeiro domingo, que também depois, se alguém quiser, pelo fato de for começar domingo, mas não quer deixar este milagre de fora por ser o primeiro de João 2, a transformação da água em vinho, no final, a última frase de João 2, verso 11, é que os discípulos creram nele. Então esse é o objetivo do milagre. Jesus não fez milagre por fazer. Jesus não curou todo mundo do seu tempo. Mas todos que estão registrados nos 4 evangelhos, eles tinham um propósito. O propósito de glorificar a Deus, de levar as pessoas a terem fé, a crerem nele. Então, é também dentro dessa perspectiva, escolher os milagres que vamos destacar, focando no propósito de ou conversão, ou glorificar o nome de Deus, ou suscitar e aplicar fé na vida das pessoas. Sensacional. E aí, se você não conseguiu começar na semana passada, comece no próximo domingo. Você ainda tem mais de 30 dias com foco na vida, morte e ressurreição de Jesus. E é muito importante, tá? Esse material que você vai ver aí na tela tá disponível para você na Rede Inspire, para você baixar, para você estudar, para você orar, para você, de repente, se você perdeu algum detalhe, você pegar. Eu não vou ler ele todo aqui detalhadamente, mas é muito importante você deixar claro para a membresia como ela se envolve, você lançar e falar durante a semana, ali antes da mensagem, como a membresia vai se envolver, colocar num vídeo, colocar nas redes sociais, colocar de repente num carrossel. Então, como se envolver? Participar aos domingos de uma celebração presencial, participar de um grupo da cidade, participar dos eventos e ações propostas para cada semana. Isso diferencia uma série de uma campanha. Na campanha tem uma ação semanal. Toda semana vai ter algo, por exemplo, começar a casa de paz, fazer um ato de bondade para um amigo. Toda semana tem uma ação e você pode usar as que nós propomos, mudar alguma de acordo com a sua realidade e realizar 6 votos e jejuns. Se preparar, se consagrar espiritualmente por meio de votos e jejuns espirituais. E você destacou aí o GDC, que no nosso caso nós chamamos grupo da cidade, talvez você chame célula, grupo pequeno, grupo caseiro, não importa, mas o pastoreio durante a semana em pequenos grupos. No nosso caso, por esse ano nós estamos estudando no pequeno grupo o livro devocional Experiências com Deus, mas o pessoal preparou para as igrejas que não estão fazendo o devocional terem um pequeno grupo com o estudo do sermão de domingo. Sensacional. Então, e aí o próximo tópico é exatamente esse, né? O que nós vamos viver nos GDCs ou nos pequenos grupos ou nas células. Então nós teremos aqui algo intencional. É muito importante quando você tem uma campanha, você tem um esforço concentrado. Isso. Você multiplica resultados quando você está em vários ambientes falando, incentivando na mesma direção, no mesmo assunto. Então, todo encontro de GDC, nós vamos ter a leitura do texto bíblico do milagre da semana. Nós vamos perguntar, o líder vai perguntar para o seu GDC o que mais te tocou nesse milagre de Jesus, vai interagir e compartilhar as percepções sobre o texto e aí vai orar em cima também desse milagre, dessas reflexões no grupo.
Uhum. Então eu acho que cada pastor não pode esquecer dessa questão da sinergia. Aí tem que ter esse tripé, porque às vezes alguns fazem parcial, Marcos, e depois falam que não funcionou. Não, você tem que entender, faz direitinho. Não é uma série de mensagens como a gente faz durante o ano, mais de 10 por ano. Quando se fala de uma campanha, por isso a gente recomenda sempre que você faça no máximo campanha, no máximo umas 2 ou 3 por ano, porque campanha é um esforço muito grande. Então tem que ter as celebrações muito bem feitas com os sermões, os estudos dos GDCs e os atos catalisadores que são individuais e coletivos. Então essas 3 coisas tem que ter. E é importante você dar esse sinal, né? Nós teremos um grande esforço para viver o que a gente nunca viveu. Isso. Aí a igreja deve até cancelar algumas coisas extras para dar foco à campanha, né? Exatamente. E aí então nós temos esse foco onde nós comunicamos. Nós teremos ações, nós teremos uma agenda coletivamente no grande encontro, nas celebrações ou nos cultos. Teremos um outro foco ali já no ambiente do GDC e o foco pessoal. Então você fala, você está lendo o devocional, você está fazendo o seu voto, o seu jejum, você está buscando a Deus na sua casa. Isso. Cada um vai ter o seu foco pessoal também. Exatamente. E nós queremos também, eu acho que é muito importante, Marcos, dentro da perspectiva da Rede Inspire, você com a sua equipe, é incentivar que os que estão fazendo coisas novas, criativas, mandem, né, para que a sua equipe possa disponibilizar isso. Afinal, é rede, né? Exatamente. E se você tem uma prática inspiradora dentro do contexto da campanha, Deus fez algo especial, fez uma ação inspiradora, compartilha com a gente. E até mesmo, de repente, você fez uma série, uma outra campanha que marcou o calendário da sua igreja, pode ser aplicável em outra realidade. Então, compartilha com a gente que você vai abençoar uma comunidade de mais de 1.000 igrejas no Brasil e no mundo. E depois faz também um vídeo dos melhores momentos da campanha, como é que foi, com dados, números, testemunhos, e manda que você pode divulgar para as igrejas, porque afinal queremos inspirar uns aos outros. É isso aí, Rede Inspira é isso. E as ações fixas semanais, nós temos um vídeo recap, toda terça-feira às 18 horas, que entra no nosso Insta, e depois vai ter aquele grande highlight no final, como ficou aqui a dica do Paizão. Tem a live esquenta aos sábados, às 18 horas. Então, todo sábado, já preparando para o domingo, é impressionante como engaja a membresia, e um lembra o outro, e a gente vai junto. Aos domingos temos os testemunhos nas celebrações e temos esse convite eletrônico personalizado para a celebração da semana seguinte. Porque esse teaser acaba gerando também uma unidade de mobilização dos grupos, dos ministérios e da igreja. Ontem, Marcos, eu recebi hoje que aqui na igreja da cidade, e vamos receber ainda dos outros campos, que é as outras igrejas, mas só aqui em São José nós tivemos quase 10.000 pessoas. Foi a terceira maior frequência, 9.700 e poucos. Uau! E aí, com outro, só em um campus. Aí os outros 26 deve dar esse número também. Então a igreja de 23.000 membros recebe num domingo 20.000 membros. Então isso, contando que cada um tem agenda diferente, horário diferente, viagens, você ter férias, trabalhos, porque quando você fala de 23.000, você está falando de um número muito maior do que, acho que umas 3.000 cidades brasileiras devem ter menos de 20.000 habitantes. Então, é muita gente para conciliar a agenda de todo mundo no mesmo lugar domingo. Mas é um número muito alto você ter, numa membresia tão grande, quase 90% frequente num domingo. Isso é o resultado de um esforço, uma comunicação, algo que se repete todo ano. É aquilo que a gente estava falando, né? Estamos repensando o calendário da igreja brasileira. Isso. Estávamos no evangelismo de carnaval. Isso. Vai influenciando, vai dando um sinal. E aí a gente vai para a quaresma e a gente não vai ficar fazendo evento para crente durante a quaresma. A gente vai convidar a comunidade, vai dar uma proposta envolvente, contagiante, para chamar os amigos. Quem não quer viver milagres com Jesus? Até porque, Marcos, nós vivemos num país cristão. Se as pessoas são cristãos, espíritas, católicos ou evangélicos, mas o país é cristão na sua maioria. E as pessoas são tão voltadas à religiosidade nesse tempo
que tem evangélico que não faz jejum e tem católico que faz jejum. Então, e escandaliza com o evangélico que não faz, nessa época, né? Nessa época. Então mostra que as pessoas estão abertas. Inclusive, pastor, quando alguém disser que o povo não está aberto à religiosidade, isso é um ledo engano, é uma mentira. Os livros que mais vendem no Brasil são de espiritualidade, os filmes de sucesso são sobre espiritualidade, as questões que mais chamam a atenção são sobre espiritualidade. Passou o carnaval, quais foram os fatos que mais chamaram a atenção? Foi o povo falando sobre assuntos ligados à espiritualidade e à fé, não é? Foi. Então, teve gente que foi falar de assuntos controversos em trio elétrico, né? Então, e aí ficou... É o assunto que pode ser certo no lugar errado, abordado da forma errada, e gera mais problemas e polêmica do que, de fato, entendimento. Mas falar no lugar certo sempre é bem-vindo e quaresma é esse tempo. Vamos para cima. E uma coisa muito importante, se a gente está falando de envolver GDC, envolver a igreja, envolver o calendário pessoal, são as faixas etárias. Isso. E nós temos ali a proposta pronta. Todas as faixas etárias envolvidas na série, e aí a gente tem a repetição criativa. Não é a mesma coisinha, mas a gente está focado no mesmo assunto. Isso. E pensando assim, quando eu penso no da juventude, eu estou pensando, vou trazer ele no sábado e vou ministrar de uma forma que não seja a mesma coisinha do domingo, mas que soma com o domingo e ele fique com gosto de querer mais para o domingo também. Como é que foi esse impacto das faixas etárias nas campanhas ao longo dos anos, pai? Eu, sem dúvida alguma, acredito que é um dos fatores da grande mobilização. Está linkado, em especial, às 3 grandes faixas etárias, que é criança, juventude e adultos. Porque se você pegar essas 3 faixas etárias, você já pega e abarca a igreja como um todo. Então, o Ministério de Crianças trabalha com as crianças e os juniores, o Ministério de Juventude, adolescentes e jovens, e os adultos e a terceira idade. Então, todos eles vão ter celebrações distintas, mas mantendo a mesma linguagem, todo mundo falando a mesma coisa, com o foco, vamos todo mundo chegar. E a gente converge, e todas as faixas etárias celebram isso, crianças, adolescentes, jovens e adultos, é a questão do Alto de Páscoa, que o pessoal também está envolvido em oração, divulgação, voluntariado, oferta, apoio, para que a gente combine isso. Então, também fica essa dica. Eu não sei se você faz um espetáculo de Páscoa, mesmo que não fizer nos dias da Semana Santa, não desperdice isso fazendo acampamento, levando o povo para fazer coisa gospel. Não, focaliza, faz alguma coisa, uma coisa de artes, de teatro, de dança, de espetáculo, mesmo que seja menor. A gente não começou desse tamanho, são 20 anos, é uma jornada, né? Tudo tem um começo, né? É isso aí. E aí a gente entregou então na primeira semana esse cartãozinho. Aqui dentro tem o calendário, vai estar aí disponível para você, tá? O calendário da campanha, cada semana. Tem o QR Code, que a pessoa vai pegar mais informações, e aí eles vão acompanhando também jejuns e as ações. Nas redes sociais também vai estar tudo lá, e já termina aqui, ó, convidando para o Alto de Páscoa. Você pode colocar o seu espetáculo ali no seu cartão também. Isso aqui, eu até depois quero dar um treinamento sobre branding para a Rede Inspire, porque o branding hoje, né, você está trabalhando tudo numa mesma identidade, está amarrando tudo dentro de uma mesma, de um mesmo sinal, que são os milagres de Jesus, conectados ao ano sobrenatural, a experiências com Deus. Tudo isso vai somando, porque quando a gente está cansado de saber, o povo está começando a pegar. E igreja saudável tem gente se convertendo todo domingo. Então, vai ter aquele camarada que você pode olhar isso e falar, poxa, mas essa imagem de Jesus, ou esses discípulos aqui, você tem que entender o seguinte, gente, tem muita gente secular hoje que nunca entrou numa igreja evangélica, que nunca leu o livro da capa preta, e tudo é novo para eles. Tudo é novo. É isso aí, então é muito importante você somar esses esforços dentro de uma identificação que está conectada, gatilhos ali, frases, palavras que vão se juntar e vão contar uma grande história. E essa grande história vai o quê? Vai inspirar, vai cativar, vai falar ao coração e vai somando numa grande
mensagem. A gente tem feito também, Marco, aí cada um pode fazer, porque a sua igreja tem, são testemunhos no culto. Exatamente. Ontem a gente colocou, você pode fazer presencial, você pode fazer gravado, mas já que você está pregando sobre milagres, melhor que as pessoas contem também os milagres de hoje. Aí uma dica, ou faz gravado ou leia o testemunho antes. Para não virar aquele resenha, né? Senão fica duas pregações num culto só. Tem gente que fala coisa que você vai ter que consertar depois, então corrige lá antes e vai dar tudo certo. Tem uma equipe para fazer isso com você. Você lembra que nada grande se faz sozinho, né? Sempre. Tem que ter uma equipe junto. Se fizer sozinho é porque não é grande. Uma dica, Marco, é uma folha. Uma folha vai dar, no máximo, ali 3, 4 minutinhos, se a pessoa ler direitinho. Então, pede para a pessoa, olha, escreve seu testemunho. Aí alguém lê, tira ali aqueles detalhes e vai ficar um testemunho objetivo, com começo, meio e fim, vai tocar as pessoas. Sensacional. Olha só, então na série Nas Crianças, dentro da campanha, tem a série de mensagens nas crianças. E ali, então, ficou o mesmo tema, mas olha que legal como ficaram as mensagens, a contextualização. O Milagre da Alegria, que fala da transformação da água em vinho, e o Pepe, meu filho de 3 anos, chegou em casa com a camisetinha com suco de uva, porque o memorial foi o suco de uva. Olha. Então tudo conectado, tudo ensina, tudo fala, né? Aí o milagre da cura, o milagre do chamado e assim por diante. Na juventude, nós trabalhamos sobrenatural como Jesus, onde nós pegamos dons manifestacionais em cada milagre, em alguns momentos diferentes de Jesus, onde nós vamos falar de palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria. Que eles estão muito, digamos, curiosos sobre isso, né? Querem vivenciar essa prática dos dons. Então aqui ficou praticamente um podcast aqui para você ter toda a instrução da Quaresma na sua igreja. Muito bom. O senhor poderia deixar uma palavra de bênção para os pastores, para as igrejas nesse tempo, pai? Sim, eu queria só lembrar vocês, e Marcos, que a gente, como igreja, no tempo que a gente está vivendo, e nós falamos isso com muita tranquilidade aqui, Marcos, que a gente gosta de marketing, você acabou de falar de uma questão que é o brand, nós gostamos de coisa organizada, de boa comunicação, de excelência, afinal, excelência honra os céus e inspira as pessoas, gostamos de planejamento, mas nada vai manter mais as pessoas firmes e unidas numa igreja do que o mover sobrenatural de Deus. Porque se estrutura fosse a coisa que mudasse a vida das pessoas, não precisava de igreja, bastava shopping, né? Bastava as pessoas irem por um lindo museu, que a estrutura é boa, né? Mas como está em João capítulo 2, então diz, todos servem primeiro o melhor vinho e depois, que já beberam bastante, serve o inferior, mas você guardou o melhor até agora. Então quero lembrar que o melhor tempo, Marcos, não passou. Jesus tem sempre o melhor para hoje, para agora. Então, pastor, se 2023 não foi um bom ano, creia, o melhor é 2024. Então, que em nome de Jesus, a despeito das lutas, das dificuldades, nós como Rede Inspire estamos aqui para encorajar você, para orar por você e para dar essa mesa farta de materiais. Nós como igreja da cidade ou como Marcos e a sua equipe como Rede Inspire, estamos aqui para inspirar, capacitar, mas encorajar você a que você tenha o melhor ano da sua igreja e da sua vida, porque o melhor vinho não passou. Com Jesus, o melhor vinho é agora. Meu Deus, estou empolgado com o que Deus vai fazer nesse tempo na nossa nação. E é isso que o pai falou aqui, nós não somos empresa. Não é só uma arte bonita, um cartão bonito, um vídeo bem feito, redes sociais com brand impecável. Vai ter milagres para contar. Amém, em nome de vai Jesus. Ter cura, vai ter palavra profética, vai ter sinais do céu nas suas reuniões, nos pequenos grupos e células, aonde tiver uma ação, que Jesus seja o centro de tudo e que os sinais da presença dele estejam ali claros para todos. Amém? Obrigado, Pai, pela boa palavra, instrução, visão compartilhada, a generosidade também de compartilhar com a nossa nação. A Rede Inspire é sobre isso, tá, gente? A gente compartilha o que Deus tem nos dado, não é um projeto de retorno financeiro, é um projeto de compartilhamento. E nós temos sempre a alegria de compartilhar o que Deus está fazendo no nosso meio e receber também de você aquilo que você tem
para compartilhar. Que sejam 40 dias extraordinários em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos. Para cima.